que teu servo escuta. Fala-me, Senhor. As mulheres podem cantar que tua serva escuta. Cantemos todos juntos. Fala, Senhor. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Eu até disse para que as mulheres falassem que tua serva escuta, porque é uma coisa pessoal. Nós não estamos fazendo um pedido e cantando assim genericamente. É uma coisa pessoal, como aconteceu com Samuel. Nós estamos nesses dias da semana no início do livro de Samuel. E você se lembra que a primeira leitura de ontem nos mostrava que Deus atendeu a oração de sua mãe Ana e ela concebeu o seu filho. No ano seguinte, ela cumpriu a promessa, levou e apresentou o menino ao sacerdote Eli, que a tinha repreendido, até pensando que ela estivesse bêbada ali no templo. E ela disse ao sacerdote: eu estou aqui já oferecendo o meu filho a Deus, entregando totalmente, que ele fique aqui no templo, que ele sirva o Senhor desde a sua primeira infância. Mas claro, ela começou com o sacerdote e voltou com o menino, porque ela disse: eu tenho que primeiro criar um pouco esse menino, mas quando ele estiver menininho, eu o trago para o templo. E o trouxe. E ele começou a viver no templo. E é por isso que nós vimos a leitura de hoje assim. Até mesmo o menino Samuel dormindo à noite no templo, no local do templo. Até aqui diz que o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Aconteceu que um dia Eli estava dormindo no seu quarto, os seus olhos já não conseguiam enxergar. Mas nesse não conseguia enxergar, não é simplesmente porque ele estava ficando velho. Realmente, na sua velhice, ele estava perdendo a visão. Mas é mais do que isso. Num trecho atrás que não foi lido nesses dias, os seus dois filhos, Ofni e Finéias, se aproveitavam da situação da velhice do pai, e eles praticamente administravam o templo e tudo o que acontecia em redor do templo. E administravam a seu próprio prazer, para as suas vantagens. Nós podemos dizer, sem medo, com o termo de hoje, eles governavam, eles dirigiam, administravam o templo corruptamente, se aproveitando das dádivas, das ofertas que o povo levava. Enfim, era uma corrupção. E se os filhos do sacerdote faziam assim, imagine os outros que viviam em redor do templo. E o pior é que o sacerdote ali via aquilo, mas não tinha coragem de repreender os seus filhos, de mudar a situação dos seus filhos e a situação dos outros que rodeavam o altar. Daí a expressão que os seus olhos estavam se apagando. E Samuel estava
dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus, portanto, ali próximo ao lugar mais sagrado, porque a arca seria como os nossos tabernáculos hoje. Claro, nos nossos tabernáculos nós temos a presença viva, a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Mas Deus se fazia presente na arca da aliança. Então, era ali no lugar sagrado, mais sagrado, que o jovem Samuel dormia. E uma coisa triste que diz, por causa da situação do povo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes naquele tempo. Meus irmãos, nós temos aqui um retrato do mundo de hoje, e não apenas um retrato do mundo de hoje, mas também da situação religiosa do povo de hoje. O que está descrito também a respeito dos 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, tem acontecido na igreja. Você sabe, você percebe, você vê quantos aproveitadores se aproveitando do Evangelho, criando igrejas por aí, não com o objetivo verdadeiro de evangelizar, mas o fazendo para as próprias vantagens. E quanta gente totalmente descuidada das coisas de Deus, não tomando iniciativa, como acontecia com Eli em relação aos seus 2 filhos, verdadeiros corruptos, e aqueles que cercavam o templo. As 2 coisas acontecendo, os aproveitadores e aqueles que têm autoridade e que não tomam uma iniciativa, não entram em ação para mudar essa situação. Não é uma crítica, pelo contrário, é para dizer, esta palavra de hoje é mais do que nunca atual. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos ter ouvidos abertos, atentos, para ouvir Deus nos tempos de hoje, porque as coisas não vão mudar, e nós não vamos ter a coragem de enfrentar as situações para mudá-las, se nós não ouvirmos o Senhor, como aconteceu com Samuel, que o Senhor fala, somente que Samuel, porque era jovenzinho ainda, não era capaz de perceber que quem o estava chamando não era o sacerdote Eli, mas que era o próprio Senhor. Foi só depois que Eli, que tinha prática, porque ele foi sacerdote até aquela idade, e morreu o sacerdote. Então ele percebeu que o Senhor queria falar com o menino, lhe dar as instruções. Então é por isso justamente que na última vez, ao invés de ir correndo e perguntar para o sacerdote ali o que ele queria, na última vez, ele diz o que nós cantamos: fala, Senhor, que teu servo escuta. Estou pedindo para cada um de nós, no dia de hoje, e todos aqueles que nos veem, nos ouvem, nos acompanham nessa missa, ou até mesmo vão ouvir a gravação daquilo que eu estou pregando, que você tenha esta graça de aprender a ouvir o Senhor, porque isso é um aprendizado. Assim como a gente aprende a falar, a gente aprende a ouvir. Assim como a gente aprende a escrever, a gente aprende a ouvir. E não somente falar e escrever, e daí ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Ouvir Deus. Não é que Deus fale assim com uma voz audível que a gente escute, mas no nosso interior, no nosso coração, Deus nos fala. E só assim nós teremos a coragem de mudar as coisas. Primeiro, de mudar a situação neste templo, pode bater aí, neste templo que sou eu, que é você, porque Deus fala a nós. E vamos dizer: